Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Juarez Neto, estou mais uma vez na área para resolver mais algumas questões voltadas para o concurso da Polícia Municipal do Eusébio. Hoje vamos para a nossa aula de número 18. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, dê o like no vídeo. Pessoal, compartilhe com a galera, porque assim conseguimos difundir o conteúdo e ficar publicando cada vez mais vídeos até o dia da prova. Então vamos com tudo para essa nossa aula. Pessoal, vamos agora resolver a nossa primeira questão. Vamos ler aqui o enunciado. No enunciado temos o seguinte: uma afirmação logicamente equivalente a se carros elétricos poluem o ar, então eu não destruo a atmosfera é. Aí ele te dá aí 5 alternativas. Pessoal, a afirmativa da questão é essa daqui, ó. Se carros elétricos não poluem o ar, então eu não destruo a atmosfera. Ele quer saber uma afirmação logicamente equivalente a essa. Pessoal, simples. Vamos analisar aqui da seguinte maneira. Vamos dizer que essa nossa afirmação aqui, ó, carros elétricos não poluem o ar, é a nossa afirmação P. E essa, eu não destruo a atmosfera, é nossa afirmação Q. Qual o conectivo que ele está usando? É o se, então, né? O conectivo ele aí cai bastante, pessoal, esse conectivo, beleza? Então eu tenho exatamente isso daqui, ó. Se P, então, Q, beleza? E ele quer saber qual a afirmação logicamente equivalente a essa. Bem, eu tenho, pessoal, a tabelinha, né, de equivalência, onde eu tenho aqui minha afirmação e tenho aqui a minha equivalência. Se P, então Q, pessoal, ele é logicamente equivalente a isso daqui, não Q, então não P, ou então ele pode ser logicamente equivalente a isso daqui, não P ou Q. Vale, professor, mas eu não lembrei disso na hora da questão. Se você não lembrar disso, certo, pessoal? Você pode simplesmente construir a tabelinha verdade. Como? Vamos lá. Só que você iria perder mais tempo, né? Você teria que analisar item por item, colocar lá todas aquelas afirmações e jogar na tabela verdade. Então é interessante que a gente saiba isso aqui, ó. A nossa afirmação, né? E a nossa equivalência, né? Então eu tenho para o se, então, essas duas equivalências. Aí eu vou analisar nos itens quais delas estão lá. Então vamos ver aqui, pessoal. Se carros elétricos não poluem o ar, então eu não destruo a atmosfera. Se P, então o quê? Qual delas vai ser logicamente equivalente? Vamos ler aqui as alternativas, né? Porque eu posso ter uma dessas duas. Então, olha o item A. Qual o conectivo que ele usa? O OU. Qual o conectivo que ele usa no B? O OU. Qual o conectivo que ele usa no C? O I. O conectivo que ele usa no D também é o I. E o conectivo que ele usa no item E também é o I. Então, pessoal, já dá para a gente eliminar aqui algumas alternativas. Por quê? Qual o conectivo da equivalência do se, então? Ou é o mesmo conectivo, se, então, ou é o ou. Então, pessoal, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Só que na questão, pessoal, ele não me dá nenhuma alternativa com o conectivo se, então. Então, provavelmente a questão, ele quer essa equivalência aqui, ó. Então, como é que vai ficar a frase? Ele tem isso na questão, né? Se P, então Q. Então, ele vai achar essa equivalência aqui, ó. Não P. Qual é a afirmação P? Carros elétricos não poluem o ar. Então, com a afirmação não P, não P é exatamente o oposto disso, né? É o negar essa afirmação P. Se eu estou dizendo que carro elétrico não polui o ar, o que é o negar isso? É dizer que eles poluem o ar, né? Então, vou dizer o quê? Carros elétricos poluem o ar, né? A minha afirmação P é dizer que ele não polui o ar. Então, minha afirmação não P é o quê? Dizer que eles poluem o ar. Aqui é não P. Qual é o conectivo que eu uso? O OU. Ou o quê? O quê? O que eu vou manter? Então, vou manter que eu não destruo a atmosfera. Ou eu não destruo a atmosfera. Destruo a atmosfera. Beleza, então eu tenho aqui, ó, nossa resposta da questão, né? Porque eu tenho não P, conectivo eu usei o OU e o que eu mantenho, beleza? Quais dos itens eu tenho exatamente essa afirmação aí, pessoal? Se você for analisar o item B, ele diz que carros elétricos poluem o ar, ou eu não destruo a atmosfera, ou eu não destruo a atmosfera. Então o item B, pessoal, é o gabarito dessa questão, né? Vou colocar aqui o item B como o gabarito. Beleza. Vamos treinar um pouquinho mais nessa tabela verdade? Vamos agora
treinar um pouquinho mais nesse conteúdo. Vamos fazer a tabela verdade desse cara aí, certo? Para ver como é que fica essa equivalência. Aí a gente treina bem direitinho. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a afirmação P e a afirmação Q. Beleza. E aí eu vou colocar os valores lógicos para elas, né? Então você coloca aqui, ó, VF, VF, e aqui eu vou colocar VV, FF. Eu coloquei todas as combinações possíveis. Aí você se pergunta, professor, como é que você sabe que você tem que colocar 4 vezes? Pessoal, seguinte, quantas afirmações eu tenho aqui? Duas afirmações. O número de linhas de uma tabela verdade, ele é dado por quê? Por 2 elevado a n, onde n é o número de afirmações de proposições simples. Então 2 elevado a 2 dá quanto? 4 linhas. Por isso que eu coloquei aqui 4 linhas. E aí você coloca aqui da forma que você quiser, de tal maneira que você consiga combinar você faça todas as combinações possíveis, né? Desculpa aí, pessoal. Certo? Então 2 elevado a n. Se você tivesse 3 afirmações, P, Q e J, por exemplo, seria 2 elevado a 3, teriam 8 linhas, beleza? Então, beleza, vamos lá. Então, eu tenho aqui P, né? Q, vou colocar um não P, né? O não P. O que é o não P? Só mudar os valores lógicos de P. O que era V passa a ser o quê? F. O que era V passa a ser F. O que era F passa a ser V. Beleza? Beleza. E vou colocar também o não Q, certo? O não Q. Não Q, vamos lá, ver. Só mudar os valores lógicos do Q. Era VF, VF, agora fica FV, FV, né? Pronto, agora eu posso colocar essas afirmações aqui, ó, só para ver como elas vão ficar equivalentes. Vamos ver. Vamos colocar primeiro essa daqui, ó. Não Q, então não P. Aliás, primeiro eu vou colocar a afirmação original, né? Que é P, então Q. Se P, então Q. Bem, agora sim vamos começar. Pessoal, o conectivo se então, já falei em aulas passadas, né? Quando que ele vai ser falso? O se então só vai ser falso na Vera Fischer. Lembra da Vera Fischer, né? Então eu tenho P e Q. P e Q. Onde é que eu tenho Vera Fischer? VV. Tenho Vera Fischer, né? No P e Q. Então tenho Vera Fischer aqui, vai ser falso. Então na segunda linha vai ser o quê? Falso. Tenho Vera Fischer em algum outro canto? Não. Lembrando que a ordem importa, ó. Você não vai, tem Vera Fischer aqui, professor. Não, aqui é FV, né? Tem que ser nesse sentido, porque é no sentido de P até Q. Beleza? Então Vera Fischer é falso. Se eu não tenho mais nenhum outro, então o resto tudo é o quê? Verdadeiro. Beleza. São os valores lógicos de P, então Q. Agora vamos colocar os valores lógicos, pessoal, de não Q, então não P. Né? Não Q, então não P. Vamos ver. De novo, conectivo é o sim, então. Quando é que o sim, então, é falso? O sim, então, só é falso na Vera Fischer. Onde é que eu tenho? Agora veja o sentido. Não Q e não P. Não Q e não P. Onde é que ele é falso? Na Vera Fischer. Tem o Vera Fischer daqui para cá? Não. Tem o Vera Fischer daqui para cá? Tem, ó. Vera Fischer. Veja que agora o sentido é daqui para cá. Do não Q até o não P. Cuidado. Então, na segunda linha é falso. Tenho daqui para cá Vera Fischer? Não. Cuidado para não confundir aqui, né? Ó, você poderia fazer nesse sentido. Mas não, é nesse sentido aqui, ó. Tenho aqui? Também não tenho. Então o resto tudo é o quê? Verdadeiro. Beleza? E aí você compara aqui, ó, os valores lógicos, pessoal, dessas duas proposições. São iguais? São iguais, ó. VV, FF, VV, FF. Se tem valores lógicos iguais, é porque são equivalentes, né? Ó, veja que eu disse que se P, então Q é equivalente a isso aqui, ó. Foi equivalente? Foi. Então veja que o tempo que eu demorei para descobrir essa equivalência compara com o tempo como se eu já soubesse disso daqui, né? Então, essa tabelinha aqui é extremamente importante, pessoal, da equivalência do se então. Se então cai bastante. Pode ser assim ou assim, certo? Então, ó, quando eu tenho valores lógicos iguais, é porque elas são equivalentes, beleza? Agora vamos achar na tabela verdade isso daqui, ó. Vamos lá. Não P ou Q. Não P ou Q, pessoal. Agora tem o conectivo ou. O conectivo ou, pessoal, ele só é falso, né, quando os dois forem falsos. Então eu vou analisar onde? Eu vou analisar o não P, vou analisar esse cara aqui.
ou o quê? Vou analisar esses dois aqui, ó. Só é falso quando os dois forem falsos, certo? Aqui na primeira linha é o quê? É verdadeiro e falso. Então, como os dois não são falsos ao mesmo tempo, então é porque a primeira linha é verdadeira. Aqui os dois são falsos? São falsos. Ah, se no conectivo ou os dois são falsos, então é porque a resposta é falso. Aqui os dois são verdadeiros, então verdadeiros. E aqui eu tenho verdadeiro, falso e verdadeiro, né? Então, é verdadeiro, no conectivo ou. E olha aí, pessoal, veja que essa proposição aqui, nessa afirmação, ficou ou não ficou igual a essa? Ficou. Então, se ficou igual a essa, né? É porque elas são equivalentes, beleza? Então, aqui é um treino, pessoal, para a gente ficar brincando aqui com a tabela verdade. Eu coloquei no material aí, está na descrição do vídeo, tem um link aí, que eu coloquei a tabela verdade com todas as proposições. Coloquei também a tabelinha de negação, né? Porque a tabela de negação também cai bastante, principalmente para esse cara aqui, ó, o sim então. Então, no sim então, lembre bem de se atentar à equivalência dele, que eu tenho esses dois, e a negação, beleza? Então, aqui foi um treino que a gente viu para verificar que realmente a equivalência desse com esse aqui, ó, realmente acontece. Por quê? Porque obtivemos os valores iguais, e desse cara com esse cara, porque ficou também tudo igual. Então é a mesma coisa, eu falar isso como eu falar isso daqui, ó, né, na questão. Mas veja que na questão a gente conseguiu matar já há muito tempo, né, que era o item B. Por quê? Porque a gente já sabia disso. Isso aqui é pra gente brincar, pra gente ficar treinando. Beleza, pessoal? Vamos agora para a nossa segunda questão. Pessoal, vamos agora resolver a nossa segunda questão. Vamos ler o enunciado. No enunciado temos o seguinte. No departamento jurídico de uma empresa, 35 funcionários falam fluentemente inglês, 23 falam com fluência espanhol e 12 funcionários falam ambos os idiomas. Nessa situação, a quantidade total de funcionários que trabalham no departamento jurídico é igual a... Olha aí, pessoal. Eu tenho exatamente essa situação, que 35 funcionários falam inglês, 23 falam espanhol e 12 falam os dois idiomas. Beleza, ele quer saber quantos funcionários tem aí nessa empresa. Então, não vai cometer o erro de sair somando todo mundo, certo, pessoal? Se eu tenho que 12 pessoas falam os dois idiomas, eu tenho uma interseção. Então, eu vou perceber que essa é uma questão o quê? Daquele diagramazinho de Venn, né? Onde eu tenho que fazer o quê? Analisar aqui os diagramas, como são dois conjuntos, os conjuntos das pessoas que falam inglês e o conjunto das pessoas que falam espanhol. Então eu tenho que analisar a interseção, quando falam só inglês, quando falam somente espanhol, certo? Então vamos analisar isso daqui. Pessoal, quando eu vou preencher esse diagrama, eu começo exatamente por onde? Começo pela interseção. Não vá cometer o erro de fazer assim. Quantas pessoas falam inglês? Ah, 35, tá ali na questão. Não chega e vai colocar 35 aqui não, certo? Aí quantas pessoas falam espanhol? 23. Quantas pessoas falam os dois idiomas? 12. Aí você coloca, fácil, agora é só somar, você calcula o total. Não, não é assim, certo, pessoal? Então cuidado na hora de preencher, porque aqui você vai estar contando alguma coisa mais de uma vez. Vamos ver o porquê, né? Então, é o seguinte, pessoal, eu começo preenchendo o diagrama exatamente, não pelo que eu coloquei aqui, como eu falei, começa pela interseção. Quem é a interseção? É exatamente essa parte. É exatamente as pessoas que falam inglês e espanhol. Quantas pessoas falam inglês e espanhol? 12, né? 12 pessoas falam inglês e espanhol. Quantas pessoas falam inglês, pessoal? Quantas pessoas falam inglês? 35. Ah, não vai colocar o 35 aqui, como eu falei, né, pessoal? Não pode, vai estar errado. Por quê? Pessoal, 35 pessoas falam inglês. Quem é o círculo aqui das 35 pessoas? O círculo das 35 pessoas é exatamente esse daqui, ó, né? Das pessoas que falam inglês. Mas eu não já coloquei 12? 12 pessoas não já falam inglês aqui nesse círculo? Já falam inglês. Então, pessoal, como são 35 no total, falta quantos para eu completar aqui os 35? É só eu fazer 35 menos 12, né? Quanto que dá essa conta? 5 menos 2 dá 3, 3 menos 1 dá 2. Então, quantas pessoas aqui, ó, vou ter que colocar? Exatamente 23. Por quê? De novo, 12 pessoas já falam aqui inglês e espanhol. Então, tem 12 pessoas que falam inglês. E mais essas 23 que falam inglês, então eu tenho quantos? 23 mais 12 dá exatamente as 35. Então, cuidado. Tá vendo porque eu não poderia colocar somente os 35, né? Porque eu já tenho aqui 12, né? Então, eu tenho que colocar o que falta para completar os 35. Da mesma forma, eu vou fazer com o espanhol. 23 pessoas falam espanhol. O círculo do espanhol não é esse daqui, ó.
Mas eu já tenho 12. Então falta quantas pessoas para completar os 23? Aí você pega e faz 23 menos 12. 3 menos 2 dá 1, 2 menos 1 dá 1. Então quantas pessoas falam espanhol? Exatamente 11. E aí você confere. Ah, o círculo do espanhol é esse. Quantas pessoas falam espanhol? 12 mais 11, 23. Agora sim, estou com o meu diagrama completo. Ele poderia te perguntar quantas pessoas falam somente inglês? Somente inglês são 23, ó. Porque 23 pessoas falam somente inglês, que é exatamente isso aqui, ó. Somente inglês, né? Essas outras pessoas falam os dois idiomas, que é inglês e espanhol. Somente espanhol é quanto? Somente espanhol é 11, né? Que é essa parte aqui. E aí ele quer saber, não é isso, ele quer saber o total. O total é só somar todo mundo. 23, 12 e 11, né? Então, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 1 dá 6. 2 mais 1 dá 3, 3 mais 1 dá 4. 46 pessoas falam, aliás, eu tenho nessa empresa. Qual o gabarito da questão? O gabarito da questão é a letra D, né? Letra D é o gabarito da questão de número 2. Certo, pessoal? Vamos agora resolver a nossa terceira questão. Vamos agora, pessoal, resolver a nossa questão de número 3. Vamos ler o enunciado. No enunciado temos o seguinte. Olha aí, questãozinha foi da banca, né? Com o enunciado bem chato, né? Mas a gente tem que interpretar. Olha aí. Um cavalo branco é filho de uma égua preta, que é filha de uma égua branca com manchas pretas. Sabendo que um cavalo preto com manchas brancas é avô da égua preta, assim é correto afirmar que. Olha aí, se a gente ler uma vez, a gente não sabe nem para onde vai, né? Então, vamos fazer o quê? Por partes. Olha aí, vamos analisar aqui, ó. O cavalo branco é filho de uma égua preta. Beleza. Um cavalo branco é filho de uma égua preta, né? Uma égua preta. Então, pessoal, o que a égua preta é do cavalo branco? A égua preta é mãe, né, do cavalo branco, né? É mãe do cavalo branco. Então, ó, eu vou colocar aqui uma setinha daqui para cá que ela é mãe. Beleza. E aí, ó, a segunda afirmação, né? O cavalo preto é filho de o cavalo branco é filho de uma égua preta, que é filha de uma égua branca com manchas pretas. Então, essa égua preta aqui, ela é filha de quem? De uma égua branca, né? Com manchas pretas, né? Então, o que acontece? Essa égua aqui, ó, é mãe da égua preta, né? Ele colocou essas manchas pretas aí, mas tanto faz, né? Coloquei aqui pra gente identificar. Beleza? Então, a égua branca é mãe da égua preta, né? Será que eu posso inferir mais alguma coisa daqui? Posso, não posso? Se essa é mãe dessa, que é mãe desse, o que essa daqui é desse? Vó, né? Vó. Beleza? Então vamos analisar agora a última afirmação. Sabemos que um cavalo preto com manchas brancas é avô da égua preta, né? Então, um cavalo preto, colocar bem aqui, ó. Cavalo preto com manchas brancas, né? É isso, cavalo preto com manchas brancas é avô da égua preta. Esse cara aqui, ó, é vô, né? Vô da égua preta. Se ele é vô da égua preta, que a égua preta é mãe do cavalo branco, o que o cavalo preto é do cavalo branco? Bom, se ele é vô da mãe dele, então ele vai ser o quê? Bisavô, né? Bisavô. Vou colocar biavô. Beleza. Então, tenho aqui a nossa árvore, né? Tá um pouquinho assim, mas dá pra gente identificar cada coisa. Vamos analisar agora aqui as alternativas. O cavalo branco é neto da égua branca? Ó, cavalo branco. É o que da égua branca? A égua branca vai ser o quê? A avó do cavalo branco, né? Ó. Então, o cavalo branco é neto da égua branca? O item A está o quê? Correto. O item B. O cavalo preto é avô da égua preta? O cavalo preto é esse aqui, ó. Ele é o que da égua preta? Da égua preta, ó. Égua preta é o que? Avô. Então, no item B está o quê? Está correto. Beleza? E no item C? A égua branca é avô do cavalo branco. A égua branca está aqui, ó. Ela é o que do cavalo branco, né? A égua branca é a avó do cavalo branco. Na realidade, é a avó do cavalo branco. Ela é o que do cavalo branco? É vó. Então, no item C está o quê? Está correto.
E no item D ele diz o quê? Que todas as alternativas estão corretas. Estão todas corretas? Estão. Então qual o gabarito dessa questão? É o item B. Beleza? Então, pessoal, veja que se a gente ler o enunciado uma vez, nessa questão, foi uma questão da banca, né? Mesmo sendo 2014, eu estou tentando pegar todas essas questões, né? A gente vê que não vai conseguir sair do lugar se a gente ler o enunciado. Então a gente teria que ler por partes e interpretando informação por informação. Depois que a gente interpreta essas informações, ó, acabou. Ficou bem tranquilo, né? Só analisar a setinha e ver quem é quem e qual é a relação de cada um com cada um. Beleza? Vamos agora para a nossa questão de número 4. Pessoal, vamos agora resolver a nossa questão de número 4. Vamos ler aqui o enunciado. No enunciado temos o seguinte. O produto dos algarismos do próximo número da sequência 26, 54, 110, 222, x é... Olha aí, pessoal, ele nos dá essa sequência aí, né? E aí ele quer saber exatamente o próximo número. Ele quer saber o produto dos algarismos do próximo número, né? Na realidade. Então, como eu falei, sequência lógica, né? A gente já fez várias vezes, a gente tem que achar um padrão, né? Não tem fórmula, não tem nada disso que uma técnica que vai nos guiar aqui, né? É questão de prática e conhecer alguns padrões que caem com mais frequência. Beleza, vamos lá. Começando do 26 para chegar no 54, eu tenho diversas maneiras. Como, por exemplo, pegar o 26 e somar com quanto? Com 28. Né? 8 mais 6 vai dar exatamente quanto? Vai dar 14. Né? Sobe 1. 1 mais 2 dá 3. 1, 2 dá 5. Né? Então, se eu pegar o 26 para o 54, eu tenho um padrão que é o quê? Que é o somar 28. Mas esse padrão ele tem que dar certo para os demais termos. Será que vai dar certo para o 110? Pega o 54 e soma 28. Se eu somar 28 aqui, ó, vai dar quanto? 8 mais 4 dá quanto? Dá 12, sobe 1. 5 mais 1 dá 6, com 2 dá 8. Né? Então, quanto é que dá isso aqui? Dá 82. Né? Se eu somar 28, para esse cara aqui, ó, já não encontro o 110. Por quê? Encontrei o 82. Beleza? Então, não é esse padrão aí de somar 28 nem a pau, né? Então, qual o padrão que eu tenho aqui para essa sequência? Vamos ver, né? Seguinte, geralmente a gente tenta pelas operações mais básicas. Eu já vi que pela soma aqui de algum número não vai dar certo. Como está aumentando, mas soma é multiplicação, beleza? Então, eu vou o quê? Vou multiplicar. Vou multiplicar aqui, vamos tentar aqui por 2, né? Vamos tentar aqui multiplicar por 2. Vou até colocar aqui nossa operação. Pega aí o 26 e multiplica por 2. O 26 multiplica por 2. Qual o valor que você encontra? 12. 2 vezes 2 dá 4, com 1 dá 5. Opa, deu 52, deu muito próximo. Mas eu também posso, pessoal, misturar as operações. Então, quando eu vou multiplicar por 2, eu também vou fazer uma operação que é o quê? De somar 2. Né? 2 mais 2 dá 4. E aqui, ó. E aí eu encontro. Então, vou ver se isso daqui dá certo. Multiplicar 2 e o quê? E somar 2. Né? Deu certo ali no primeiro, né? Foi a operação que eu escolhi. E agora vamos fazer para o segundo, que é o quê? Multiplicar 2. 2 vezes 4 dá 8. 2 vezes 5 dá 10. Beleza. E somar 2. Ó, somei 2. 8 mais 2 dá 10. Sobe 1. Que dá 1. E 1. Opa, deu 110. Ó, encontrei ali, ó. Então deu certo. Por enquanto tá dando certo, né? E agora eu vou tentar aqui pro meu último. Né? Se der certo aqui no último, deu certo para todo mundo. Então esse é o meu padrão. Né? Pega 110 e multiplica por 2. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. E soma 2. Né? Soma 2. 0 mais 2 dá 2. Desce o 2, desce o 2. Então dá quanto? 222. Encontrei? Opa, encontrei o meu padrão. Deu certo para todo mundo? Deu. Qual é o padrão? Multiplicar 2 e somar 2, né? Só ajeitar isso aqui. Multiplicar 2 e somar 2. Então vai ser o mesmo padrão para encontrar o x. O que eu faço? Pego 222, multiplico por 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. E o que eu tenho que fazer? E somo o 2. Né? 4 mais 2 dá quanto? 6. 4. 4. Beleza? Então, qual o valor de x? O x é exatamente quanto? 446. Então, esse é o valor de x.
Só que ele não quer o valor, né? Ele quer quem? Ele quer o produto dos algarismos de x. Mas para eu saber o produto, eu tenho que achar x. Então agora é só calcular o produto, que é 4 vezes 4 vezes 6. 4 vezes 4 dá quanto, pessoal? 16. 16 vezes 6. 6 vezes 6 dá 36. Sobe o 3. 6 vezes 1 dá 6. 6 com 3 dá quanto? 96. Então, encontrei aqui, ó, a resposta da nossa questão de número 4. 96. O gabarito dessa questão é a letra A, né? Então, tá aí, pessoal, uma questãozinha de sequência lógica, né? A gente já fez várias questões de sequência lógicas. E, assim, tem que descobrir o padrão. Não tem técnica, não tem fórmula nenhuma, né? Como eu já falei várias vezes, só fazendo muitas questões. E aí você encontra padrões o quê? Padrões que são mais frequentes, né? Você tenta com as operações básicas, mistura, né, elas. Se está aumentando, pessoal, geralmente é o quê? É uma multiplicação, uma soma, né? Mas você pode misturar aí as operações também, beleza? Então vamos agora para a nossa última questão. Pessoal, vamos agora resolver a nossa questão de número 5, a última questão. Vamos ler o enunciado. No enunciado temos o seguinte: a tabela verdade de P o Q e não P então Q é com tautologia do tipo consequência, tautologia do tipo equivalência, contingência ou contradição. Olha aí, pessoal. O que é uma tautologia? Uma tautologia é aquilo que é sempre o quê? Que tem um valor lógico sempre verdade. O que é uma contradição? Aquilo que o valor lógico é sempre falso. O que é uma contingência? É aquilo que não é um nem é outro, né? Pode ter verdadeiro e falso. Beleza? Então, pessoal, eu tenho aqui essa afirmação aí, né? Ele quer saber o que isso é, né? Então vamos analisar como? Construindo a nossa tabela verdade. A gente já treinou na primeira questão, agora a gente está com um pouquinho mais de experiência. Vamos ver aqui. Antes de começar a construir, pessoal, o que a gente sabe? A gente tem que fazer o quê? Saber quantas linhas tem essa tabela verdade, né? Então, quantas proposições simples eu tenho? É só analisar quantas letrinhas eu tenho. Tenho o P e o Q, né? Tenho só P e Q, né? Então, se eu tenho P e Q, eu tenho duas proposições simples. O número de linhas da tabela verdade é de 2 elevado a n, ou seja, 2 elevado a 2, que é igual a 4 linhas. Beleza, já sei que minha tabela verdade tem 4 linhas. E agora eu vou construir a tabela verdade, colocando aqui as minhas afirmações. P, né? Eu tenho uma afirmação Q, e eu também tenho quem? O não P. O não P não é uma nova afirmação, né? Para você colocar aqui n igual a 3. Por quê? Porque ele já vem do P, beleza? E não Q eu não tenho, então eu não vou colocar o não Q, né? Então, beleza. Vamos começar a construir aqui a nossa tabela verdade. Pessoal, é o seguinte. Vou colocar os valores lógicos, né? Vou colocar aqui, por exemplo, VF, né? Sei que são 4 linhas, então termina aqui na 4. Eu coloco VV, F. Beleza. E o não P é só mudar os valores lógicos, né? Vai ficar como? F, V. Mudei os valores lógicos do P. E agora, pessoal, a gente sabe que a gente, nas contas, nas expressões numéricas, qual é a primeira coisa que a gente faz? Resolver o que está dentro do parênteses. Aqui é da mesma forma. Vou resolver o que está aqui nos parênteses separadamente. Vou primeiro fazer essa daqui, ó. Que é o P ou Q. O P é o Q, pessoal? Qual o conectivo que eu estou usando? O conectivo é o OU. Quando é que o OU, pessoal? Como é que é o conectivo OU? O OU só é falso quando os dois forem falsos, né? P ou Q. Quando é que os dois são falsos? Aqui, ó. Então só é falso aqui nessa última linha, né? Só vai ser falso aqui, ó. Então o resto tudo é o quê? Verdade. Beleza? Então o OU é isso. Decora aí o OU, pessoal, né? De tanto você fazer, não falo nem decorar, não gosto muito dessa palavra. Mas de tanto você fazer, você vai saber que o OU só é falso quando os dois forem falsos. Fica muito automático, beleza? E o não P... Então o quê? Não P, então o quê? Vamos lá. Qual o conectivo que eu estou trabalhando? O se então. O se então, pessoal, só é falso aonde? Só é falso na Vera Fischer. Então vou olhar o não P, então Q. Lembra que é nesse sentido, né? Ó, do não P até o Q. Daqui para cá. Ó. Daqui para cá. Onde é que eu tenho Vera Fischer? Aqui não posso ter, porque começa com F. Aqui tem? Não tenho, tenho VV. Aqui eu tenho Vera Fischer? Tenho Vera Fischer. Né? Então eu tenho que aqui é o que? Falso. Então, onde não é Vera Fischer é o que? Verdadeiro. Beleza? E aí, ó, só um detalhe. Valores lógicos iguais é porque o que? Um é equivalente ao outro. É a mesma coisa.
né? Foi exatamente o que caiu aqui na primeira questão, foi exatamente essa equivalência. Beleza? Resolvi cada parêntese separado? Resolvi. Agora eu vou juntar os dois. Como? Minha resposta final. P ou Q e não P, então Q. Pessoal, aqui você imagina como se isso fosse uma proposição simples e aqui também como se fosse uma proposição simples, né? Então você tem o quê? Você tem aqui um A, como se fosse isso aqui tudo, e um B. Né? Quem é o seu A? Seu A é isso. E o seu B é isso daqui, ó. Beleza? E aí você vai utilizar qual conectivo? O I. O conectivo I, pessoal, só é verdadeiro em uma situação. Qual a única situação que o I é verdadeiro? Quando os dois forem verdadeiros. Então, eu vou analisar esse e esse, que são exatamente esses dois caras aqui, ó. Quando é que os dois são verdadeiros ao mesmo tempo? Os dois são verdadeiros exatamente aqui, ó. Né? Verdadeiro, verdadeiro. Beleza? Verdadeiro, verdadeiro, é verdade. Verdadeiro, verdadeiro, é verdade. Aqui, ó, basta que eu tenha um F, torna a expressão o quê? Falsa. E aí, pessoal, encontrei aqui os valores lógicos dessa afirmação aqui, que é a afirmação que ele dá na questão. Aí eu te pergunto, é uma tautologia isso aqui? Não, não é uma tautologia. Por quê? Porque os valores lógicos não são todos verdadeiros. O que eu falei? Uma tautologia é aquilo cujos valores lógicos são todos verdadeiros. Então não é tautologia. É uma contingência? É uma contradição, aliás? É uma contradição? Não é uma contradição. Por quê? Uma contradição é aquilo que é tudo falso. E o que é uma contingência? Aquilo que não é um nem é outro. Quando tem os dois valores lógicos, verdadeiro e falso, posso afirmar que isso aqui é o quê? Uma contingência. Beleza? Então eu tenho aqui uma contingência. E aí eu tenho o gabarito da minha questão. O gabarito da questão é a letra D, né? D é o gabarito dessa última questão. E aí, pessoal, a gente finaliza aqui mais uma aula, né? Aula de número 18. E vamos, dê o like no vídeo, curtam, né? Isso daí, compartilhe com a galera. E aí o conteúdo se difunde e a gente vai gravando mais aulas, certo, pessoal? Até o dia da prova eu vou tentar gravar mais aulas, tentar ir passar por todo o edital, né? A gente está passando aí por várias questões, mandem sugestões se quiserem também, beleza? Então fique com Deus e um abraço, até a próxima aula.